Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após a minuciosa descrição da Semana dos Ázimos, a preparatória à Páscoa dos judeus, e do modo como esta Páscoa deveria ser celebrada, que constou na primeira metade do capítulo 12 do livro do Êxodo, nós vamos ver agora, a partir do versículo 21, Moisés dando ordens ao povo para que cumpra com tudo aquilo que Deus pediu em relação a esta festa, até que alcance a sua libertação. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo, e o ensopareis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Nenhum de vós transporá o limiar da casa até de manhã. Não se deve então deixar a celebração antes do amanhecer. Não se deve deixar a celebração da Páscoa antes que ela termine. Por toda a noite dura o perigo do anjo exterminador, que passa pelas casas que não estão marcadas com o sangue, para a morte dos primogênitos. Durante toda a noite dura aquele perigo, e durante esta mesma noite do perigo para os egípcios, o povo de Deus celebra em suas casas a sua festa mais importante, a sua Páscoa. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo sangue sobre a moldura e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Passará adiante, passará, como disse, vem de Pessar, isto é, Páscoa. Então, o termo Páscoa significa passar, passar adiante nesse momento, mas mais do que isso, passar da escravidão à liberdade de filhos de Deus, numa terra que Deus daria ao seu povo. Por isso, Pessar, passar. E além disso, o que liberta é o sangue, como já havia dito em sentido cristão. Como o sangue de Cristo nos liberta da morte do pecado, aqui os primogênitos dos hebreus são salvos da morte pelo sangue do Cordeiro que há no batente de suas casas. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Então, não é uma única celebração, mas uma celebração que terá que ser repetida todos os anos, geração após geração, para que todos saibam que Deus libertou o povo que escolheu para si. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que feriu os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. Mais uma vez, uma catequese familiar. A família está reunida para celebrar a Páscoa. Então, as crianças mais novas daquela família se aproximam do patriarca, o homem mais velho da casa, e perguntam a ele a razão daquilo que estão celebrando. E o ancião se põe a explicar. É assim, inclusive, que começa o rito da Páscoa dos judeus. Os infantes se aproximam do ancião para saber dele o motivo pelo qual estão celebrando. E ele começa a narrar toda a história da libertação. E assim, durante a refeição,
aquelas crianças e todos que se reúnem ao redor da mesa são como que catequizados para crer no Deus que salvou seu povo da escravidão do Egito. É o sacrifício da Páscoa. Por quê? Porque a explicação do ancião começa a partir do termo Pessar, isto é, do termo Páscoa, de Deus que fez passar seu povo da escravidão para a dignidade de filho primogênito. O povo inclinou-se e prostrou-se. Então, a estas palavras de Moisés, o povo teve este ato de reverência para com Deus. Um ato de reverência em acatamento às suas ordens. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. As trevas, aqui figuradas no meio da noite, quando o Senhor fez passar o anjo exterminador. As trevas da morte aterrorizam os egípcios. Em contrapartida, para os judeus, esta mesma noite é uma noite de vigília festiva, porque estão celebrando a sua Páscoa. Deus, que toma o favor do seu povo, faz com que seu povo esteja em festa, mesmo em meio à agonia dos egípcios, que até então eram seus opressores. O grande clamor dos egípcios, então, figura a ruína na qual todos se encontram. E enquanto, em contrapartida, o povo celebra a libertação que está próxima. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas. Ide prestar um culto ao Senhor, como dissestes. Na boca de Faraó, então, está aqui, novamente, o verdadeiro motivo pelo qual o povo saiu da escravidão do Egito, para prestar culto ao Senhor, isto é, para ser um povo religioso, para ser um povo de Deus, que reconhece Yahvé como seu único Senhor. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes, ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Tomou a massa. Que massa? A massa dos pães ázimos, que não havia sido levedada pelo fermento. Então, o pão sem fermento, ele como que se contrasta com o modo como foi minuciosamente preparada a Páscoa dos judeus ao longo de uma semana. Um pão feito às pressas. E se contrasta justamente porque este pão feito às pressas quer mostrar que o povo estava prestes a sair da escravidão quando o preparou. E este mesmo pão serviria como alimento para este primeiro momento da libertação, onde o povo ainda seria perseguido pelos seus inimigos e, portanto, não teria como providenciar alimento. Os israelitas
segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Novamente aquela ideia do espólio de guerra, do despojo de guerra. O exército vencedor tem o direito de se apropriar de todos os bens do povo do exército vencido. No caso, quem venceu não foi um exército, mas o próprio Deus, que venceu o exército inimigo, venceu Faraó, e o povo de Deus tomou os despojos para si. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em número de 600.000 homens aproximadamente, sem contar os meninos. Claro, aqui trata-se de um exagero fantástico, de um modo hiperbólico de falar. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. Lançados fora do país, o que quer dizer que não foi o povo que saiu, tampouco foi Faraó quem expulsou este povo do Egito, embora a expressão do autor sagrado seja esta: lançados fora. Mas foram lançados fora por uma ação divina que antecedeu, isto é, houve uma causa para que tivesse esse efeito. Qual foi a causa? Deus assolou com sinais prodigiosos, com pragas ao Egito, até que Faraó pusesse o seu filho primogênito, Israel, para fora. Então, eles não saíram, os hebreus, foram tirados por Deus da escravidão. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Aqui há um exagero, não tão grande quanto o número do povo que saiu do Egito, mas há também um exagero do autor sagrado, porque conforme o mesmo livro do Êxodo, capítulo 6, versículos de 14 a 27, que descreve a genealogia de Moisés, nós vemos que foram apenas 4 gerações. Seria impossível 4 gerações acontecer em 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em honra do Senhor. Daí o costume, até os dias de hoje, inclusive entre nós cristãos, de fazer vigílias. Vigília ao Senhor. Vigília que o próprio Jesus, inclusive, pediu a Pedro, Tiago e João, quando os levou consigo, por ocasião do momento em que agonizava ali no Getsêmani. Vigília. Vigília pascal que nós celebramos e que deveria, e a princípio isso acontecia, atravessar a noite, beirar o amanhecer. Então, vigília, o povo que está vigiando. Vigiando no quê? Na festa que estão celebrando, a festa litúrgica da sua Páscoa, que une o povo escolhido de Deus e o distingue de outras gentes. A Páscoa dos judeus é como que sua marca característica no que diz respeito ao âmbito religioso. O Senhor disse a Moisés e a Arão: eis a regra relativa à Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo, adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado,
comerá dela. Então o escravo, para poder participar da Páscoa, teria que ser circuncidado. Assim, a condição para poder participar da Páscoa dos judeus é que aquela pessoa que vai participar traga em sua própria carne a marca da aliança. Lembrando que a circuncisão é a marca na carne de uma das alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Não lhe quebrarás osso algum. Você deve se lembrar que na narrativa da paixão de Jesus e de sua morte, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 33, o evangelista vai dizer assim, que cumprindo-se a Escritura, nenhum de seus ossos foi quebrado, fazendo referência a Jesus crucificado, porque os soldados haviam recebido ordem de quebrar as pernas dos condenados, para que eles morressem asfixiados na cruz. E quando chegaram a Jesus, vendo-o já morto, não quebraram suas pernas. Assim cumpriu-se a Escritura. Que Escritura? A Escritura que identifica Jesus como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. A descrição aqui da Páscoa dos judeus. Jesus, então, é o verdadeiro Cordeiro imolado. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Novamente, precisa trazer na carne a marca da aliança. A marca da aliança, ela é então um sinal de pertença ao mesmo povo, em paridade, em pé de igualdade. Trate-se de um estrangeiro circuncidado, trate-se de um escravo circuncidado. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas, como fileiras de um exército. Então, novamente uma conotação militar, como se fosse um exército vencedor que sai desfilando do povo que cedeu, que sucumbiu à vitória que Deus lhe concedeu. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.